Nesse momento eu quero convidá-los a se colocar em pé e ouvimos a leitura do Santo Evangelho, capítulo 13, que temos diante de nós, a partir do versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22 até o versículo 30, que diz assim: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde vocês são. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes e desespero. Muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E agora são os últimos, e os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, possam nos conduzir no meditar e no refletir da palavra do bondoso Deus que está diante de nós. Amém. Podem sentar. Eu não sei se vocês chegaram a perceber essa pergunta logo no início do nosso texto. Não sei se chamou a atenção de vocês, mas para mim, essa pergunta é que, logo quando eu li esse texto, me chamou a atenção. Eu quis parar um pouquinho para tentar entender e meditar um pouco sobre ela. Alguém chega até Jesus, um homem, não diz quem é, chega até Jesus e pergunta: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Não sabemos quem fez essa pergunta, e pode ser que essa pergunta tenha várias motivações por trás. Vamos imaginar que talvez esse homem ele tenha uma preocupação genuína pela evangelização. Ele está preocupado com a salvação das pessoas que estão ao seu redor, que ele está enxergando na rua, que ele está vendo todos os dias. Será que eles também vão ser salvos? Talvez seja uma angústia pessoal que ele esteja vivendo, querendo perguntar: será que ele também vai ser salvo? Ou alguma pessoa especial na sua vida que você ama, que você tem um carinho, será que eles também vão ser salvos? Pode ser que a motivação desse homem seja iniciar uma conversa, um debate teológico com Jesus, querendo entender como é que funciona a salvação. O que eu preciso fazer, de repente, para que essa salvação possa ser conquistada? Talvez esse homem tenha ouvido das pessoas com qual ele convivia, dizendo: só quem participa desse grupo vai ser salvo, ou só quem participa daquele. Ou pode ser, talvez, até por curiosidade: quantos serão que Deus vai levar para os céus? Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Acho que essa pergunta também acaba sendo relevante para os nossos tempos, para o nosso dia, para o nosso dia a dia. Quantos vão ser salvos? Quem vai ser salvo? O fato é que vocês vão perceber que Jesus não responde essa pergunta. Ele não responde diretamente essa pergunta de quantidade. Ele não satisfaz a curiosidade desse homem, mas provoca a reflexão, não somente dele, mas também nossa, no culto de hoje. Ao invés de
Jesus calcular o número dos salvos, talvez ele esteja pensando lá em Apocalipse, né, os 144 mil. Talvez ele esteja pensando nesse número. Mas Jesus, ao invés de calcular números, ao invés de falar dos outros, Jesus quer falar com você. É justamente com você. Não somente com aquele homem, mas com você, comigo, com todos nós. Ao invés de falar quantos serão salvos, Jesus quer fazer com que a gente reflita: eu estou entre os salvos? Então Jesus faz um convite para todos nós, já não somente nesse texto, mas desde o início do seu ministério, de uma forma muito especial, e também quando ele inicia a sua viagem para Jerusalém. Ele diz: venham, sigam-me. Só que lembrem que o meu caminho vai para Jerusalém. Lembrem que o meu caminho não será fácil. Pelo contrário, será difícil e de muitas tentações. Por isso eu quero que vocês prestem muito atenção mesmo para aquilo que eu vou dizer. Jesus diz para nós: façam tudo para entrar pela porta estreita. Façam tudo, façam de tudo. Uma tradução um pouco mais antiga, a gente pode até colocar como: se esforcem, lutem, batalhem para entrar pela porta estreita. E a gente se pergunta, por que Jesus pede então para que a gente se esforce? O que significa fazer de tudo, batalhar, lutar para entrar pela porta estreita? A razão, eu acho que é muito mais, está diante dos nossos olhos, podemos dizer assim. Porque andamos em perigo de perder a nossa fé. Todos os dias nós estamos em perigo de perder essa fé que professamos e que está em nosso coração. O diabo, ele não vai parar de tentar cada um de nós, mesmo que a gente seja um filho batizado, mesmo que a gente esteja na sua casa, na casa de Deus, louvando, cantando e fortalecendo essa esperança. O diabo não vai descansar e tentar nos tirar da presença de Jesus. Ele não vai nos deixar em paz. A caminhada não será fácil até o momento onde entrarmos pela porta estreita. Quando passarmos por essa porta, meus amigos, a gente vai poder ver Abraão, Isaac, Jacó, poder sentar na mesa com eles e poder celebrar esse banquete eterno, essa festa eterna que Deus tem preparado, e todos aqueles que estão já unidos com Ele em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo, vamos estar todos nós celebrando esse banquete eterno. Por isso é importante ouvirmos com atenção essa recomendação de Jesus: façam de tudo para entrar pela porta estreita. Façam de tudo, porque o perigo é real. Façam de tudo, porque a caminhada é constante. Mas assim, façam de tudo. Como assim, façam de tudo? Se esforcem, como assim? De que maneira? Por quê? Para quê? E quando a gente começa a pensar a respeito disso, a gente vai perceber na narrativa bíblica como um todo que Deus inverte a maneira como nós pensamos, a maneira como nós imaginamos, e a gente espera em relação a essa questão. A resposta é contrária ao que normalmente pensamos. Façam de tudo para serem os últimos de Jesus. Vocês ouviram aquilo que ouvimos hoje aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13, e os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Façam de tudo para serem os últimos. Façam de tudo para serem os menores. A gente sabe lá no Evangelho de Mateus, quando a gente tem nos batizados aqui, a gente diz essas palavras, a gente diz assim: deixem que as crianças venham a mim, não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças, ou como um desses pequeninos. Façam de tudo para ser um dos menores.
Façam de tudo para confiar. Talvez vocês tenham esse versículo no coração de vocês, quando em muitas das circunstâncias da vida vocês disseram: entreguem seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Façam de tudo para confiar. Façam de tudo para depender. Não sei, às vezes a gente quer ser autossuficiente e achar que a gente pode todas as coisas. E a gente não precisa de ninguém. Façam de tudo para depender, porque Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Sem Jesus, vocês não podem fazer nada. Então façam de tudo para depender dele, de Cristo, nas suas vidas. Façam de tudo para crescerem na fé. Isso, façam de tudo para crescerem na fé. Assim como o apóstolo Paulo dá um conselho para a igreja tessalonicenses, a igreja tessalônica, e também dá para a congregação Concórdia, que hoje está aqui reunida. Façam de tudo para crescer na fé. Porque, irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós, é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. Façam de tudo para que essa fé fique maior no coração de vocês. Percebam que essa é a maneira que Deus resolveu revelar o seu amor e a sua graça. Ele diz assim: façam de tudo para vocês serem os últimos. Façam de tudo para vocês serem os menores. Façam de tudo para que vocês confiem cada vez mais, dependam cada vez mais, cresçam na fé. E agora, deixem que Deus coloque vocês em primeiro lugar. Deixem que Deus faça isso. Deixem que Deus pegue os frutos e produza nas suas vidas. Deixe que Deus os conduza, mesmo nos vales mais escuros da morte. Deixem que Deus os leve a Cristo. Deixem que Deus os conduza até a porta estreita. Para que então, ao passarmos por ela, possamos celebrar essa nova vida em Cristo. Pois para chegarmos na porta estreita, essa porta estreita que Jesus fala aqui nesse texto, precisamos antes, ou é preciso antes, passar pela porta de Jerusalém. Essa mesma porta que Jesus passou quando ouviu gritos de aleluias. As pessoas estavam com ramos nas mãos, mas uma semana depois, ele estava no alto da cruz, morrendo pelos pecados de toda a humanidade, os meus e os seus pecados, para que nós pudéssemos ter vida. Para passarmos pela porta estreita e entrarmos então nesse grande banquete, nessa festa celestial que Deus tem preparado para todos nós, é necessário antes ver, confiar que Jesus sentou com seus discípulos e celebrou esta festa eterna, o banquete celestial, a ceia do Senhor, o que hoje nós temos e foi dada para a igreja como antecipação dessa grande festa eterna, como um antegosto, como algo que Deus já prepara para os seus filhos, já hoje aqui, para que a gente possa caminhar com Jesus e ser preparado para esse momento muito especial, para fortalecimento da nossa fé e perdão de todos os nossos pecados. Porém, tem um porém, né? Às vezes tem um mas ali, um contudo. Jesus também revela que muitos vão tentar bater na porta, nessa mesma porta estreita. Só que vão fazer isso depois que ela já estiver fechada. Vão bater, vão chamar, mas quando a porta estiver fechada, vai ser em vão. Assim como talvez vocês vão se lembrar da história do rico e do Lázaro, quando a gente ouve esse versículo lá no capítulo 16, há um grande abismo entre nós. Vocês se lembram dessa história, né?
Lázaro foi para o céu, o rico foi para o inferno. E Lázaro diz: há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Depois que a porta se fecha, não há mais volta. É interessante que entre esses que vão tentar bater na porta já fechada, são pessoas que conheceram a Jesus, viram o seu poder, ouviram o seu ensino, conviveram com cristãos na igreja, mas não entraram pela porta estreita quando tiveram a chance. Então o dono da casa vai dizer: eu não conheço vocês. Alguns vão argumentar dizendo que eram amigos de Jesus, que andavam com ele, mas quando Jesus voltar, nós ouvimos em nosso texto hoje, as pessoas vão dizer: mas nós comemos e bebemos com o Senhor nos ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá, Jesus responderá: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês só fazem o mal. Queridos irmãos, conhecimento é diferente de fé. Ter consciência de quem é Jesus é diferente do que ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus sabe que ao longo da sua vida irá precisar batalhar, lutar, se esforçar contra o pecado e as tentações da nossa carne. Um discípulo de Jesus vai ouvir as orientações da carta aos Hebreus, que hoje nós lemos em nosso culto. Procurem ter a paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém os verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Essa imagem. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Em outras palavras, se esforcem, façam de tudo para manterem firmes nessa fé. Mas saibam que quando as forças estiverem acabando, quando nos sentirmos que o pecado está pesado demais e nos sentimos sobrecarregados, quando estiver muito dolorido de seguir adiante e olharmos para o lado e percebemos que não temos mais nada e ninguém no que se agarrar, vamos descobrir que ao longo de toda a nossa vida, era Jesus que estava ao nosso lado. Era Jesus que estava nos segurando. Era Jesus que estava nos cuidando. Era Jesus que estava nos conduzindo. Era Jesus que nos estava salvando. Durante todo o tempo. Durante todo o tempo. Queridos irmãos, entrar pela porta estreita significa que antes, como filhos batizados, com olhos da fé, nós fazemos de tudo, nos esforçamos ao máximo para depender apenas da graça, da misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus. Hoje eu digo com muita alegria, a porta está aberta. Saibam que essa porta estreita sim, mas ela está aberta. E Jesus está de mãos estendidas, convidando a todos nós, a você também, que está ali em casa, dizendo: meu filho amado, meu filho querido, este é o tempo de Deus mostrar a sua bondade. Hoje é o dia de sermos salvos. Amém. Vamos colocar em pé? Que a graça de Deus em Cristo Jesus, que a gente não consegue entender no nosso humano entendimento e compreensão das coisas, mas a gente sabe que a mão de Jesus está estendida, nos resgatando e nos conduzindo para essa porta estreita, sim, mas onde vai ter uma grande festa, um grande banquete. Imaginem, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e com todos os profetas, e com todas as pessoas unidas a Jesus, que
festa, que alegria. Amém. E juntos confessamos